Você já parou para pensar qual a pior contratação do Santos? Sei lá, nos últimos 10, 15 anos? Quais foram as mais lesivas? Não necessariamente só em campo, mas também financeiramente falando? Ou juntando as duas coisas? Fica comigo que eu te conto logo depois da vinheta. Bora lá. Fala seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão. Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E não vou ficar só falando de notícia, eu acho que eu quero colocar outros conteúdos aqui. Eu me especializei nisso no Futirinhas, de trazer curiosidades também e apontar outras coisas. Eu cheguei a fazer aqui no começo do canal, para quem tá aqui desde o começo vai se lembrar. E aqui eu quero trazer lembranças amargas, tristes, mas que é bom a gente lembrar para justamente não repeti-las, embora o Santos repita várias e várias vezes, né? E a gente vai fazer piores contratações do Santos. Algumas podem ser até levadas na história do clube, podem, porque são anos de muitas lamúrias, anos de muitas tristezas e esses anos recentes, mas não tem só de recentes agora, mas eu peguei um recorte de 10 anos pra cá, desde 11 anos pra cá, desde 2014, transferências muito ruins que, financeiramente falando, até em campo, ou os dois, atrapalharam muito o nosso clube. Então, te convido aí a assistir esse conteúdo, deixe seu like, é importante, hype esse vídeo para mais pessoas assistirem e a gente poder fazer outras versões de outros tempos também aqui, desse mesmo tema. Vamos começar a nossa lista aqui com uma contratação recente, que pode voltar por cima? Pode, mas eu acho interessante a gente falar, que é do Tassiano. Tassiano foi contratado agora, em 2025, por 32 milhões de reais, sim. Tem um dos maiores salários do elenco do Santos, cerca de 800 mil reais, somando CLT mais direitos de imagem, tá certo? Até agora, 16 partidas, 2 gols marcados. Não se sabe a posição do Tassiano ainda. Inclusive, o técnico do Santos, o Kleber Xavier, no programa do Ricardinho Martins, falou que tá entendendo o posicionamento dele ainda. Um jogador que tá aqui há 6 meses completos, não se sabe onde joga. Nem o próprio Tassiano sabe onde joga, qual é a posição certa pra ele. E complica muito pra gente, né? Porque a gente quer que o cara renda. Mas não foi por falta de aviso, tá certo? Muita gente falou, não contrata, não tem porquê. E eu vou dar um exemplo muito prático. O próprio Bahia. O Bahia fez esse negócio maravilhoso pra eles, né? Saíram o otário e o malandro. Bahia foi o malandro, o Santos foi o otário, né? De casa fizeram o negócio. Por quê? Eric Pulga, por exemplo, né? Que foi uma contratação que deu muito certo, né? Muito bom jogador. Fez uma excelente Série B ano passado. Excelente Série B ano passado. Fez uma temporada muito boa pelo Ceará. E o Ceará precisava vender jogador. E o Eric Pulga era um nome que estava na pauta de vendas. O Bahia foi lá e pagou 16 milhões pelo Eric Pulga. Artilheiro da Série B, 23 anos de idade, uma curva de crescimento muito grande na carreira. O Santos não poderia ter ido atrás do Eric Pulga? Em vez de ir atrás do Tassiano? O Santos pagou pelo Tassiano o dobro do valor do que o do Eric Pulga. Um jogador 7 anos mais velho. E que era uma incógnita completa. O Eric Pulga estava mais para aposta, mas a própria temporada dele pelo Bahia desse ano mostra que o Bahia acertou muito na contratação desse jogador. Ele é muito bom. É um ponta que faz gols diferente dos outros do Santos, né? Tirando o Guilherme, que faz os seus gols também, diferente de Soteldo, de Gabriel Veron, que estavam aí, que custaram muito mais dinheiro ao clube. Tem que saber fazer negócio, né? O Bahia soube, o Santos não. Aí vamos para o segundo nome dessa lista, que é justamente o que me deu essa vontade de gravar, né? Os dois aqui. O outro é o Patrick, que nesse momento pertence ao Santos, tá? Ele tem contrato até o fim de 2026 com o Santos. Pertence ao clube. O Santos provavelmente paga boa parte do salário dele emprestado lá ao Atlético Paranaense. Ele foi contratado no ano passado, em 2024, a pedido do então técnico Fábio Carille, né? Que aprovou a contratação do Patrick, que já não jogava bola há mais de 3 anos, nem por São Paulo, nem por Atlético Mineiro. O Santos fez o favor de ir lá no Atlético Mineiro, com o seu superintendente de futebol, Alexandre Galo, para contratar o Patrick.
né? Mesmo de novo, todo mundo avisando, não joga bola faz tempo, não adianta contratar, ele vai chegar e não vai jogar bem, ele não vai conseguir agregar em nada, não vai ser importante. Enfim, o Santos foi lá no Atlético, pegou um empréstimo com obrigação de compra, ou seja, teve que pagar, ou se pagou eu não sei, acredito que não, né? Porque futebol brasileiro tá essa bagunça aí, os clubes contratam e não pagam. 5 milhões e meio de reais. Ah, é um valor baixo. É baixo, entre aspas, né? Porque o Patrick foi contratado e já chegou com o maior salário do elenco do ano passado. Exatamente. Para um jogador que entrou em campo em apenas 11 oportunidades, deu uma assistência. Pois é. E, né? Aconteceu tudo aquelas coisas que a gente falava. Ia pro banco, não entrava em campo na Vila Belmiro porque a torcida pegava no pé, o Carille saía correndo do gramado toda vez que acabava um jogo pra torcida não vai ao nome. Na início de escalação pulavam o nome do Patrick muitas vezes, ou falavam muito rápido. Patrick já tá irmão, já pra falar, tipo, o banco, entendeu? Tipo, porque quando a gente vai anunciar no estádio o nome de algum atleta, a gente espera pra ter palmas, incentivo. O Patrick sempre era pulado, né? E pulado ou falado muito rápido, a mesma coisa pro antigo treinador. Mas o Patrick não foi falta de aviso também. Tanto que eu chamo o Tassiano de Patrick 2, só que é a missão, né? Porque veio muito mais caro que muito mais salário. Mas o Patrick no Santos, ele só foi uma resposta, né? Ele só foi uma confirmação do que todo mundo já sabia. Menos a diretoria do Santos, que fez o favor de contratá-lo. Inclusive, a gente foi impactado por uma entrevista do senhor Alexandre Galo falando: não, contratei o Patrick pensando em Série A. Pois é, o jogador que veio pensando. Que o Santos, que segundo o ex-dirigente do Santos, Alexandre Galo, falou que foi pensando em Série A. O Patrick veio pra Série B, não conseguiu se consolidar no elenco, foi péssimo. E hoje não joga a Série A, né? Ele está emprestado para outro time de Série B, que é o Atlético Paranaense. Onde vai muito mal, obrigado também, porque é fraco, não consegue mais jogar. Mas enfim, tá lá jogando, né? Porque o técnico tá lá, o Odair Maionese, né? O Odair Helma adora ele também. Tem coisas no futebol que são inexplicáveis, o Patrick é uma delas. Com todo respeito à pessoa, tá? Que não conheço. Mas vamos lá para o terceiro nome dessa lista, que é uma lembrança amarga, muito triste, e um dos efeitos borboletas do futebol, que é o senhor Nilson, que foi contratado barato, né? O Nilson foi contratado pelo Santos em junho de 2015, sim, atacante Nilson, né? Chuta bem de esquerda, chuta bem de direita, é bom de cabeça, né? Foi o que ele disse na apresentação dele. Conversei muito com ele no primeiro dia que eu cheguei. Ele veio, me passou tranquilidade, falou: ó, conto com você. É um jogador que tá difícil hoje no mercado, que é o centroavante, aquele que segura a bola. E ele me passou bastante tranquilidade. Fui recebido muito bem e procuro ajudar a equipe do Santos a conseguir as vitórias aí, ter um sucesso aqui no Santos. Eu sou jogador que seguro bem a bola lá, faço pivô para quem vem de trás. Sei também sair da área, sou finalizador de cabeça, esquerda, direita, não tenho dificuldade. E sou brigador lá na frente, gosto de estar brigando com os zagueiros para poder abrir espaço para os jogadores de beirada e para o meia estar infiltrando. Pois é, o Nilson fez um Campeonato Paulista de 2015 razoável pelo São Bento, de Sorocaba. E aí o Santos resolveu que era interessante contratar esse jogador e foi até o Cianorte, que era dono do passe dele, para adquirir por empréstimo o senhor Nilson, para ser o reserva imediato de Ricardo Oliveira, nosso grande atacante, que estava fazendo uma grande temporada. Pois bem, o Nilson chegou, fez essa apresentação maravilhosa, disse os seus predicados, e a gente lembra muito bem, né? O Nilson fez um gol pelo Santos, é um gol inútil, porque foi uma vitória de 4-1, ele fez o quarto gol, tá? Mas o Nilson, ele foi protagonista daquele intrépido lance que acaba, né? Foi um jogador barato, com um salário baixo, mas que impactou financeiramente o time. Porque o Nilson fez não, né? Ele foi protagonista do gol mais perdido da história do Santos, muito provavelmente, que é aquela jogada na final, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né? O Santos venceu aquele jogo por 1-0 com o gol do Ricardo Oliveira, mas era para ter vencido de 3-0, né? O gol do Ricardo Oliveira, o gol de pênalti que o Gabriel perdeu, né? O Gabriel perdeu um pênalti. E o Nilson perdeu o gol mais feito da história do futebol. Porque ele consegue, o Ricardo Oliveira tira a bola, tira o Fernando Praz do lance, entrega a bola pro Nilson, só tem o gol e o Nilson. E o Nilson consegue a proeza de chutar pra fora. E o Santos vence aquele jogo só por 1-0 depois, é óbvio, né? Ele não é o único culpado, ele virou um protagonista desse lance. Mas depois o Santos faz, segundo, com o aval de seu técnico Dorival Júnior, seu presidente Modesto Roma Júnior,
Palmeiras pede mais tempo pra treinar pro segundo jogo da final e o Santos fala: tudo bem, Palmeiras, meu co-irmão. E aí, né, o Santos que tinha tratorado o Palmeiras não ganhou por 3-0 justamente por causa dessas coisas, dá tempo o Palmeiras treinar, o Palmeiras fica com hiperfoco em Copa do Brasil. Aí o Dorival vai com o Paulo Ricardo no meio da zaga, faz aquela lambança toda na final lá no Allianz e o Santos perde aquele jogo nos pênaltis para o Palmeiras. E o Palmeiras, a partir dali, se reconstrói e consegue tudo e o Santos vai ladeira abaixo, né? Um dos maiores efeitos borboletas do futebol. O Nilson é um protagonista desse lance, né? Não foi caro na contratação e nem no salário, mas foi caro o pós, porque não foi campeão, né? Seria um último grande título do Santos, porque o Santos ganhou só o Campeonato Estadual, né? Depois, mas seria o último grande título nacional do Santos, né? Ou poderia ter conquistado outros depois, a gente não sabe como é que sucederia aquelas coisas. E também, o Santos acabou fora de torneios e tal, né? Foi depois para Libertadores, mas não conseguiu se manter na Libertadores 2016. Enfim, o Nilson foi aí e rodou, cara. O Santos foi o único clube grande que ele defendeu na carreira. O Nilson rodou por, inclusive Portuguesa Santista, por vários clubes de terceiro, quarto escalão do futebol brasileiro. Eu não sei por que cargas d'água o Santos resolveu que o Nilson era uma possibilidade interessante. A gente tem muito jogador ruim na história do Santos, tá? Muitos, né? Joel, Rodrigão, atacante, né? Não o Rodrigão que trabalha hoje no Santos, o Rodrigão recente, né? O Rodrigão que trabalha hoje no Santos era até razoavelmente bom, né? Mas assim, teve péssimos jogadores, mas o Nilson tem essa coisa grudada nele, cara. Infelizmente, é isso. Quarto nome dessa lista aqui é um também dessa era Dorival Júnior, né? Leandro Donizete. Pois é. Leandro Donizete foi contratado pelo Santos em 2017. Só que Leandro Donizete estava com 34 para 35 anos, já não estava bem no Atlético Mineiro. E o Dorival Júnior, por ser muito amigo do Leandro Donizete e por ter o mesmo empresário, sugeriu o Santos a contratação do jogador. E o Santos, com o presidente Modesto Roma Júnior, falou: pois é, vamos contratá-lo. E não é que o Santos deu 3 anos de contrato para um jogador que ia fazer 35 anos de idade e que já não estava bem há uma temporada ou duas? Pois é, o Santos fez isso. Porque o Leandro Donizete, sejamos justos, ele jogou muito bem, né? Principalmente por Coritiba e Galo. Foi campeão da Libertadores pelo Galo, jogou muito bem, tá? Foi um bom jogador, um bom volante, mas o Santos contratá-lo foi injustificável. Deu um salário alto, um contrato longo, ele até processou o Santos depois por falta de recebimentos, né? Disputou 23 jogos com a camisa do Santos entre 2017 e 2018, passou a ser emprestado até que o contrato dele findou, porque ninguém comprou ele. Ele ficou ali até o final do seu contrato, graças ao Dorival Júnior e à diretoria do Santos, que sim aceitou contratar um jogador porque era amigo, né, e empresariado pelo mesmo empresário do Dorival. Parabéns aos envolvidos, né? Acabou custando muito dinheiro e em campo não se justificou. E óbvio que a gente tem outros exemplos de jogadores que chegaram no Santos e não renderam, tipo Emerson, volante, que eu posso fazer uma outra lista aqui depois, né? Grandes jogadores que vieram ao Santos e não conseguiram desenvolver. Montilho, Emerson, né, Ledesma, jogadores muito bons que infelizmente não deram certo, tá certo? Vamos para o quinto nome dessa lista, que também é um jogador que poderia estar nesses aí. Pô, o cara veio com maior esperança e foi uma porcaria, que é o Brian Ruiz. Esse aqui eu tenho que assumir meu lado aqui, porque eu pedi muito a contratação do Brian Ruiz, cara. Eu já tinha pedido ele na Copa de 14, né? Eu já tinha pedido, pô, esse cara no Brasil ia sobrar, o cara muito bom e tal. E aí ele vai jogar do Copa de 18, já bem abaixo da Copa de 14, que a Costa Rica chegou até as quartas de final, pra quem não se lembra. Em 18 a Costa Rica foi eliminada na primeira fase, no grupo do Brasil, mas deu um trabalho no jogo do Brasil, foi 2-0 pro Brasil, gol do Neymar, inclusive. Mas foi um jogo bem difícil. O Brasil conseguiu fazer gol já no final do jogo, jogo bem amarrado e tal. A Costa Rica bem defensivo. O Brian Ruiz era o camisa 10 dessa seleção. E o Santos foi atrás do Brian Ruiz, né? Depois da Copa de 18, contratou o Brian Ruiz e o Carlos Sanches, né? O Carlos Sanches deu muito certo, né? É o principal artilheiro estrangeiro da história do Santos. O Brian Ruiz chegou junto e não conseguiu se firmar em nenhum momento. E ficou preso ao seu contrato no Santos de 2018 a 2020. Né? Não teve clube. Depois que encerrou a passagem dele pelo Santos, né? Ele vai pro Alajuelense da Costa Rica até encerrar a carreira. Chegou com 32 anos no Santos, disputou 14 partidas apenas e deu 2 assistências, não chegou a marcar gols. Depois, óbvio, ficou encostado, aquela coisa, treinando separado, vivendo a boa vida ali da Baixada Santista, que é bem gostoso, por sinal, né? Viver ali na região.
E enfim, foi embora do Santos sem deixar saudades, óbvio, com um processinho aí pro Santos pagar, porque ficou devendo salário, porque não pagava, direito de imagem, aquela coisa toda. Processou o Santos e o Santos teve que pagar por através da justiça, né? Parabéns aos envolvidos também. Eu, inclusive, parabéns pra mim, porque eu pedi muito a contratação do Brian Ruiz. E sejamos honestos, o Brian Ruiz jogou muita bola já. Ele jogou muito bem. Na Holanda, na Inglaterra, jogou Premier League pelo Fulham, etc. Foi um jogador interessante, né, pro Sporting também, que é o clube que ele defende antes de vir ao Santos. Já não tão bem quanto nos outros clubes, mas sim, já jogou muita bola. Infelizmente no Santos não aconteceu. Sexto nome aqui, inclusive, é uma sugestão do VH, lá do canal do Ademir Quintino, né, da QTV, que é o Fernando Uribe. Pois é, esse aqui é total na conta do Sampaoli, porque também não foi por falta de aviso. O Sampaoli pediu a contratação de Fernando Uribe, tá certo? Fernando Uribe foi contratado naquele 2019, né, naqueles negócios com o Flamengo, que o Flamengo queria, contratou o Bruno Henrique, e aí o Bruno Henrique foi pro Flamengo, aí o Santos falou, pô, vou pegar um jogador do Flamengo, foi lá e contratou o Uribe, que foi uma porcaria no Flamengo. O Santos fez o favor de pagar ainda 1,5 milhão de euros para contratar o Uribe, né? Eu não sei se o Santos pagou, porque estamos falando de José Carlos Pérez, que contratou todo mundo sem pagar. Mas o fato é que o Uribe foi contratado por 1,5 milhão de euros, foi ao Santos e conseguiu a proeza de jogar 16 vezes, não marcar gols ou dar assistências. Foi uma porcaria, jogador muito fraco, tinha 31 anos na época, tá certo? E aí ele ficou no Santos em 2019 e 2020, abril de 2020. Ele chega em junho, por volta de maio, junho de 19, vai embora em abril de 20 e processa o Santos também, né? Pedindo honorários. Isso aqui é processo, né? Pegou, não sei o que, não pagou, processo. O jogador tem direito de receber, tá, gente? Assinou o contrato, você tem que pagar, tá? Só tô dizendo que se sucedeu nisso, então, né? E eu poderia até citar aqui o Cueva, tá? O Cueva é um caso interessante. Não jogou nada no Santos, tá? Porcaria e tal. É um jogador, sempre foi um jogador talentoso, mas é tipo o Soteldo, é perna, né? É esse tipo de jogador, que é bom, você sabe que é bom, mas ele é perna, ele escolhe não jogar. O Cueva é desses jogadores que focam na seleção e dane-se o time que ele está. Mas o negócio do Cueva, o Santos fez toda essa lambança, mas o negócio, depois ele acabou não sobrando pro Santos, porque o Cueva teve a pachorra de abandonar o emprego no Santos para jogar no Pachuca. E o Pachuca foi obrigado a pagar ao Santos o dinheiro que o Santos devia ao Krasnodar pela contratação do Cueva. Então ficou elas por elas. Então, pelo menos financeiramente, o Santos não foi onerado nessa situação do Cueva, Krasnodar e Pachuca, né? Porque o Santos contratou o Cueva no Krasnodar, não pagou, tá certo? Não pagou. O Krasnodar ia entrar com transfer ban, mas aí o negócio com o Pachuca foi para a FIFA e o Santos acabou ganhando a causa, e aí a transferência do Cueva foi paga graças a isso, né? O Santos pegou o dinheiro do Krasnodar, do Pachuca, e entregou ao Krasnodar pela transferência do Cueva. Então ficou 0-0. Por isso que não tá aqui, mas poderia estar, é uma baita menção honrosa, né? Vamos para o sétimo nome dessa lista, e é o retorno de Vladimir, o goleiro. Pois é. 2023, o pior ano da história do Santos, né? Ano do rebaixamento. Em 2023, o Vladimir, que todos os anos que jogou a primeira divisão, tirando no Santos, jogou e foi rebaixado, né? Jogou para não cair, foi rebaixado. Aí em 2023, o Vladimir, com 35 anos, acreditava que ia encerrar a carreira. E aí recebeu uma ligação do Santos, do presidente, do careca, né? Do inominável, né? Mas vou nominá-lo Andrés Rueda, porque a gente não pode esquecer. Andrés Rueda ligou para o Vladimir. O Vladimir acreditou que era para ser um convite para trabalhar no clube, né? Fazer parte de comissão técnica, etc. Formado na base, aquela coisa toda que o Santos geralmente faz com ex-jogadores do clube, né? Jogadores formados ali. O Santos tem isso. E ok, tá tudo certo. Aqui até para mim, tudo certo. Mas não, era um convite para voltar à meta, para ser o goleiro reserva de João Paulo na meta do Santos. E aí tem a tal do contrato na calada da madrugada. O Andrés Rueda contrata o Vladimir, assina um contrato ali, depois renova o contrato dele, né? Essa renovação é na calada da madrugada, eu não sei porquê, mas renova o contrato de Vladimir. E o Vladimir é um dos protagonistas mais tristes da história do Santos. Ele tem muitos títulos, né? Como um goleiro reserva, óbvio, né? Porque sempre foi um goleiro muito fraco. Teve alguns momentos de brilho, principalmente no Paulista de 2015, que ele brilha assim, principalmente em jogos contra o Corinthians, ele faz partidaça e pega o pênalti também, mas nada, muito fraco, né? Pois bem, o Vladimir volta, e aí ele é um dos
personagens, o personagem principal daquela goleada inesquecível do Internacional em cima do Santos por 7-1, que aconteceu no Beira-Rio, que o Inter dá 7 chutes no gol e o Vladimir toma os 7. Foi isso. O Inter deu 8 finalizações no jogo. Uma pra fora, 7 no gol. 7 bolas entraram na meta de Vladimir, que não conseguia defender nenhum chute. E não foi tanto, não, chute impossível pro goleiro, não. Chutes até defensáveis, né? Mas enfim, óbvio que foi um dos personagens centrais, não central totalmente, porque fez parte do elenco, mas grudou nele essa pecha de rebaixamento. E ele estava ali, né? Então parabéns a esse retorno. E não foi um retorno caro, ele custou em outros níveis, né? Custou em outros níveis. Até hoje inexplicável esse retorno de Vladimir ao Santos. Até hoje inexplicável. Oitavo nome dessa lista aqui é o recém-vendido Jefferson Soteldo, né? E cara, o Soteldo a gente pode até colocar na balança do Cueva, mais ou menos. Só que o Soteldo rendeu mais. E por isso que pesa mais, dói mais. Né? O Soteldo 2019 e 20 foi um grande jogador no Santos. A gente tem que ser honesto. Foi um grande jogador no Santos. Jogou muito bem com a camisa do Santos até a saída dele depois da Libertadores, né? De 2020, que foi jogado em 2021. O Santos perde pro Palmeiras também, porque o Santos adora perder pro Palmeiras, né? Mas enfim, perdeu lá a Libertadores, mas fez 2 boas temporadas pelo Santos, o Soteldo. Sempre sendo um jogador importante e tal. E aí o Soteldo vai vendido para o Toronto, o Toronto da MLS, né? Toronto do Canadá, mas joga MLS. Depois ele vai ao Tigres do México, não joga bem nenhum dos dois, o Santos vai lá e recontrata o Soteldo, óbvio, com aquela esperança. Estamos recontratando um grande jogador que foi muito bem aqui. Volta a camisa 10 para ele e tal, e o Soteldo, desde o retorno dele, só problemas. Só para você ter ideia, cara, desde que o Soteldo voltou ao Santos, ele fez 1 gol em 60 partidas. 1 gol. Pro atacante é muito pouco. 1 gol em 60 partidas. Só para critério de informação, o Soteldo 19 e 20 fez 20 gols. Entende a diferença? Pois bem. E aí o Soteldo volta ao Santos com um tamanho e um carinho do torcedor, cara. Porque era um torcedor sofrido, carente. O Soteldo tinha uma identificação. As crianças gostavam muito dele e tal. É um jogador habilidoso, vai para cima do adversário. Então tudo isso pesa positivamente a favor do jogador. Então tinha esperança. E o Soteldo é bom jogador, tá? Tem vários elogios meus aqui ao jeito dele jogar. E quando ele quer jogar, ele joga. Mas ele é outro Cueva. Ele é outro Rames Rodrigues. Ele é outro cara nesse estilo, né? Que gosta de usar o clube para se preparar para a seleção. Diferente do Tomás Incon, por exemplo, que joga do mesmo jeito nos dois lugares. Aí o Soteldo volta, né? Em 2022, tá certo? O Santos compra ele 50% do passe dele do Tigres por 3,5 milhões de euros. E ele não consegue render, não consegue render. E aí tem todas as situações extracampo do Soteldo, chegar atrasado em treino, chegar alterado em treino, faltar treino, viajar e abandonar o time, declarações, likes em redes sociais, né? Likes tirando sarro do Santos. Olha lá, o time tá na merda porque tá sem ele dando like nessas coisas. Tudo isso que culminaram ainda no rebaixamento do time e também o Soteldo, um dia depois do rebaixamento, né, ali fazendo declarações ao Grêmio, que é o time que ele seria emprestado, porque ele se recusou a jogar 2024 pelo Santos. Ele volta em 2025, começa a ter um certo destaque, porque realmente é bom jogador, mas não consegue, né, nesse ano fazer gols. Ele não fez gol, né? Ele deu 2 assistências nessa temporada. E aí ele pede para sair do Santos. E o Santos, graças a Deus, consegue um bom negócio, ou negociando com o Fluminense, né? Que inclusive ele pode até jogar. Eu tô gravando antes do jogo do Fluminense pela Copa do Mundo nas oitavas de final contra a Inter de Milão. Acredito que ele possa jogar. Mas assim, graças a Deus conseguiu isso. Mas assim, a frustração envolvendo o Soteldo é muito grande. Porque foi um jogador que realmente foi abraçado pelo torcedor, né? Mas ele cuspiu no Santos, como ele cuspiu no Tigres, como ele cuspiu no Toronto e nos outros clubes, no Huachipato e etc. Nos clubes que ele passou. Então, no Grêmio também, em alguns momentos, né? A torcida do Grêmio não gosta dele. E talvez ele faça isso no Fluminense também. Não é mais problema do Santos, mas é a característica dele, tá? Bom jogador, mas perna pra caramba. E, infelizmente, era uma coisa muito boa que virou uma coisa muito ruim. Nono nome dessa lista, né? Segundo lugar, né? Leandro Damião.
Isso aqui é a contratação mais antiga da lista. Leandro Damião ele foi contratado em 2014 pelo Santos, aos 24 anos, jovem e tal, por uma taxa de 12 milhões e meio de euros, que na época dava 42 milhões de reais, tá? Mas acabaram virando quase 80 depois, porque o Santos não pagou, a Doyen Sports, que fez a contratação, até hoje não se sabe por quê. Não se sabe o porquê. Por quê, cara? Vou lá, eu vou voltar até 2014, eu já criador de conteúdo, no Futirinhas, no blog, mas eu lembro nitidamente, eu conversava com o Pepe e tal, com o meu irmão, e falava, cara, não faz sentido contratar o Leandro Damião. O Santos deveria usar esse dinheiro para contratar outro tipo de jogador, outras posições. O Santos tem um 9 emergindo da base, que era o Gabigol, inclusive. Ele precisa estar em campo, ele vai precisar jogar esse menino, porque ele é muito bom. O Gabigol tinha 17 anos na época. Ele precisa jogar. E realmente, o Gabigol estava muito bem aos 17 anos, estava fazendo seus gols, estava sendo importante, tanto que ele passou a jogar no meio campo para encaixar o Leandro Damião no time. E o Leandro Damião, ele já vinha de uma temporada bem fraca no Internacional. O 2013 do Damião não foi tão bom, ele fez um 2012 muito bom, que levou ele à seleção brasileira, à seleção olímpica, mas o 2013 do Damião não foi legal. E aí o Santos vai lá e contrata um jogador que não tinha necessidade naquele momento, por muito dinheiro, pelo maior salário do futebol brasileiro na época, a maior contratação do futebol brasileiro na época, porque só o Pato e o Leandro Damião foram nesses valores de 12 milhões e meio de euros, tá? O Pato vindo do Milan e o Leandro Damião vindo do Internacional, que não se justificou em campo, né? O Leandro Damião ficou 2014 no Santos, se eu não me engano ele fez 14 gols, 44 jogos, 14 gols e uma assistência. São números bem ruins para um cara que você trouxe para ser o seu protagonista. E o Santos e ele entram em litígio, e eu lembro que ele processa o Santos e ainda faz voto de pobreza para não pagar as custas processuais com o Santos, né? Ele acaba perdendo essa parte por causa desse voto de pobreza aí. Enfim, né? Foi um casamento que não deu certo e que não tinha que ter acontecido, porque também fazia sentido não contratar ele. Eu lembro, o Santos contratou o Lucas Lima nessa toada aí. O Lucas Lima funcionou muito melhor ali, tudo bem, tem toda a situação pós depois, né? É uma situação meio parecida com a do Soteldo, mas o Lucas Lima jogou muito no Santos, né? Foi pra seleção brasileira, tal, foi o melhor meia do futebol brasileiro junto com o Renato Augusto e tal. Então assim, foi um cara que se tornou realidade. O Leandro Damião não, nunca justificou o valor empregado na transferência dele e nunca justificou nada, porque assim, aí depois ele passa a ser emprestado, ele vai pro Cruzeiro, vai pro Betis e tal. Ele vai se firmar de volta num empréstimo ao Internacional depois, que ele tem uma passagem nova no Inter, e quando vai ao Japão para jogar no Kawasaki Frontale, acho que é no Kawasaki Frontale, né? Que uniforme parecido com o do Grêmio, inclusive, né? Mas assim, quando ele vai jogar lá e virar ídolo e tal. Mas assim, o Leandro Damião até volta a Curitiba recentemente, não consegue jogar, encerra a carreira, porque vai muito mal no coxa. Mas nunca justificou essa contratação. Ela, assim, pra mim, ela sempre foi inexplicável. Inexplicável, porque eu não conseguia, na minha mente de torcedor e criador de conteúdo e tal, já analisando futebol, na minha mente não fazia sentido contratar um cara pra fechar uma porta pra um moleque da base que tava batendo na chance, que era o Gabigol, naquele momento, né? O Gabigol virou titular do time, lembra? Ele vira, até a saída do Leão Damião, o Gabigol vem, o Ricardo Oliveira, o Gabigol passa a jogar do lado direito, mas assim, o Gabigol já era um destaque do time. Ele tem mais gols, se eu não me engano, em 2014 do que o Damião, ou parecido, pra um cara que jogou menos, tá? Então, assim, ele já precisava estar jogando muito mais que o Damião, mas enfim, o Santos foi lá, fez essa lambança, contratou o Leandro Damião e o resto é história. E o 10º nome dessa lista, o primeiro lugar dessa lista, é o maior efeito borboleta da história do Santos, o senhor Kleber Reis. E não é nem muito o jogador, mas a situação. O Kleber Reis era um zagueiro que se destacou no futebol brasileiro jogando pela Ponte Preta, foi ao Corinthians, foi bem também, foi contratado pelo Hamburgo da Alemanha, que até aquele momento era incaível, e lá ele não conseguiu se firmar. Só que aí era um jogador interessante, um zagueiro de boa qualidade e tal. O Santos, né, mandou o Luiz Taveira, empresário, para tentar a contratação do Kleber Reis na Alemanha no Hamburgo, né, na gestão Modesto Roma Júnior. E aí foi feita a contratação, 2 milhões e meio de euros na época, 16 milhões e 400 mil reais, tá certo? E aí não foi paga essa transferência. Essa transferência não foi paga, o Modesto Roma não pagou, e o processo foi rolando, o Hamburgo foi entrar na FIFA, a FIFA acionou o Santos não pagou na gestão Pérez e pimba, transfer ban.
né? O Kleber Reis, 2017 aconteceu a contratação dele. Ele nunca conseguiu justificar no Santos o investimento. Ele nunca conseguiu se firmar no Santos. Eu lembro de um jogo bom dele. Caramba, The Strongest e Santos em La Paz. Que o Santos vence por 1-0 e ele joga muito bem. O único bom jogo dele com a camisa do Santos foi esse. Mas reserva antes, reserva depois e só. E aí, vira o transfer ban, né? O transfer ban é instituído no Santos, né? O Santos não pagou, o Pérez não pagou. O Pérez não pagou ninguém, né? O Pérez contratou e não pagou ninguém, então não era dívidas antigas que ele pagaria. E o Pérez foi o presidente que vendeu o Rodrigo, tá? Ele pegou 200 milhões de reais na mão e esse dinheiro evaporou dentro do Santos. Até hoje não se sabe para onde foi. Mas enfim, né? Em que gaveta foi enfiada essa grana do Rodrigo? Não pagou a transferência do Kleber Reis, né? Lembra que ele pegou 45 milhões de euros do Rodrigo e não pagou 2 pro Hamburgo para quitar essa dívida. Virou um transfer ban, deu toda aquela situação, né? O Santos precisava tirar esse transfer ban e tal, e aí apareceu um bom samaritano, que eu também fui ludibriado. Senhor Andrés Garcia Rueda. Andrés Rueda Garcia. O que o Rueda fez? Ele já tinha sido candidato à presidência do Santos na eleição que elegeu José Carlos Pérez e Orlando Rolo, né? Não, ficou no segundo lugar, se eu não me engano. E aí ele aparece ali, né, fazendo parte do comitê de gestão e paga essa dívida. Porque é um empresário rico, né? Paga essa dívida e tira o transfer ban do Santos. E aí, cara, eu fui enganado, então muita gente, porque ele foi eleito, falou, caramba, cara, se esse cara tá fazendo isso, e a gente ligou logo, né, os nomes assim, pô, se o Rueda fez isso, ele fez tipo o Paulo Nobre com o Palmeiras, auxiliou o clube e tal. Será que ele será o nosso Paulo Nobre? Será que ele vai vir aqui arrumar a casa, facilitar tudo, dar aquele empréstimo robusto, ajeitar a casa e o Santos foi pagando ele depois reestruturado? A gente pensou isso. Eu pensei isso, cara. Eu tô sendo bem honesto e eu acredito que muita gente pensou a mesma coisa. E o Rueda, ele vem com essa promessa de reorganização, né? Tanto que quando ele ganha a eleição e ele começa a gestão dele, pô, ele fazia apresentações ao vivo, mostrava, né, os PowerPoints dele lá, ó, estamos quitando, arrumamos essa negociação, estamos quitando isso aqui, né, reequalizando, reorganizando as dívidas, equalizando todos os valores, né, nossos salários estão em dia e tal. E, pô, a gente ficou esperançoso, pô, agora vai. Só que aí os anos foram passando e o Rueda foi começando a mentir pro torcedor, foi, né, ficando desesperado. Então ele fala, ah, não, vamos segurar, fechar a torneira, vamos sofrer, mas a gente vai dar a volta por cima. E aí vem 2023. E o que ele faz aquele 2023, cara, os vídeos estão aqui, né? Foi das poucas vezes que eu ofendi pessoalmente uma pessoa, foi o Andrés Rueda. Até pedi perdão no vídeo seguinte, porque eu passei do ponto, porque eu fui muito pra pessoa, chamei de FDP e tal, né? Maldito, falei um monte de coisa, né? Nunca usei o subterfúgio dele ser uma pessoa com deficiência física pra isso, mas ofendi ele, pedi perdão depois, porque eu acho que passei do ponto, né? As críticas, as reações eu mantive, mas os vídeos estão aqui, eu não apaguei nenhum, tá? Inclusive esse que eu xinguei. E, cara, ele levou o Santos pro limbo, assim. Então ele prometeu isso, entregou isso, tá ligado? A promessa era muito grande e começou bem. E começou até com a escolha de técnico. Falei, caramba, ele trouxe o Ariel Roland e falou, pô, testa aí a base. E aí vem o Kaique, o Ângelo, ele começa a usar todo mundo, né? Kaique, Ângelo, Marcos Leonardo, vai testando, vai botando a molecada pra jogar. Jogou o Sandro, jogou uma porrada de gente. O Sandro, colocou uma porrada de gente pra ir testando, o elenco e tal. E aí no Paulista começa a tropeçar. Vem aquela coisa que ainda não entrou na minha cabeça, aquela pressão da torcida, estourar rojão onde ele tava. O Roland pede demissão, ele traz o Diniz vai muito mal com aquele time, né? Que ele bota o Robson Reis armando o time. Puta, é um absurdo, o zagueiro que tá perdido aí no futebol. E não dá certo também, aí o Rueda começa a trocar os pés pelas mãos com treinadores e tal. O único acerto dele é o Carille. E eu tô falando, o Carille foi o único acerto dele, que ele ajeita o time. Aí no ano seguinte o Carille destrói tudo que ele tinha feito de bom, briga com o Edu Dracena, sai, e o Santos vai aquele coisa de técnico, o Paulo Turra, o Dair Hellman, pô, quem mais? Aguirre, puta merda, caralho. E acaba rebaixado com o Marcelo Fernandes, que foi o menor dos culpados, né? Inclusive a sobrevida do Santos naquele ano foi com o presuntinho com o Marcelo Fernandes, que não tem condições de ser treinador do Santos, mas
que deu um pouco de sobrevida, voltou com os 3 zagueiros, tentou ajeitar o time, e o 7-1 com o Vladimir, né, mexe muito no brio dele, porque ele tinha uma certa confiança até ali, e a partir dali ele começa a querer mudar tudo e degringola o time não se acerta mais, e aí, né, tem algumas vitórias ali, mas não consegue se manter, a confiança vai pro limbo, mas, né, graças a 2017, a compra de Kleber Reis pela gestão Modesto Roma Júnior, se sucedeu tudo nisso, né? O Santos começou a ser rebaixado na compra do Kleber Reis, se você pensar. Esse é um efeito borboleta. Olha tudo que degringolou após isso. O Santos teve anos até bons, né? Vice-campeão da Libertadores, faz o 2019 muito bom, vice-campeão da Libertadores no ano seguinte. Mas mesmo assim o Santos já começou a ser rebaixado desde a compra do Kleber Reis ali. E ali foi só um degrau abaixo de cada vez. Óbvio que tudo poderia ter mudado com o título de Libertadores, com outra realidade, né? Teve bons jogadores nesse meio tempo aí, né? Lucas Veríssimo, o Luan Pérez, o Pituca jogava muito bem, o próprio Soteldo, Marinho. Era um time interessante com o Carlos Sanches, enfim. Tinha um time da hora, né? O Jorge, o Felipe Jonas jogou bem, o Gianluca, que também voltou em 2023, foi uma merda, né? Que pode estar aqui no futuro, mas é isso, né? A transferência, esse transfer do Kleber Reis foi o responsável pela queda do Santos em 2023. 6 anos separaram as duas coisas. Mas o futebol, ele pune, cara. E é isso, eu quero te ouvir, quero saber sua opinião, se você lembra de outros assim, outros exemplos pra gente trazer em vídeos futuros, ou se talvez seja um vídeo que tenha menos apego, menos views e tal, porque enfim, não é um vídeo de fato que está acontecendo agora, são curiosidades e fatos da história do clube, mas eu acho interessante a gente conversar sobre isso também, porque quem não conhece a própria história está fadado a repetir provavelmente os momentos ruins, né? Então, acho que é bom a gente saber todas as tribulações que a gente passou pra gente não repeti-las no futuro. Embora a gente veja algumas coisas se repetindo, né? Mas isso fica para um próximo vídeo. Deixa sua opinião nos comentários, a gente vai se falando. Um forte abraço para todo mundo e valeu!